Já que o desafio é a gente falar sobre fé, justiça social, direitos humanos, eu tenho de volta um texto que é um texto que tem marcado o meu coração nos últimos tempos, que é o texto registrado no livro de Isaías, no capítulo 58. E é o texto que eu queria compartilhar com vocês aqui, nesse primeiro momento, para a gente extrair 2 ou 3 pensamentos, duas ou três lições, dois ou três insights, e daí depois a gente fazer um diálogo mais aberto, falando sobre o tema. E eu queria ler com vocês aqui, não vou ler o capítulo inteiro, mas vou ler aqui um bom trecho. Isaías 58 eu leio na Nova Versão Internacional. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá sua cura. Sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Pai, em nome de Jesus, nesses minutos que a gente tem aqui, que o Teu Espírito com liberdade passeie entre nós e fale conosco. Que a Tua palavra inspire o nosso coração. E que o Senhor nos livre de nós sermos religiosos. Gente que fala o que não vive, gente que ouve e não pratica. Pai, que a gente saia daqui de um jeito diferente do que a gente entrou, mas porque o Senhor falou com a gente através da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu estava falando para vocês, assim que eu recebi o convite para estar aqui, para a gente falar sobre Evangelho, justiça, direitos humanos, eu logo pensei nesse texto. E eu fiquei pensando nesse texto sob a perspectiva do que ele pode nos ensinar hoje. O que esse texto que fala sobre o jejum pode nos falar hoje, a nós, homens e mulheres do século 21, na cidade de Vitória? O que é que esse texto profético de Isaías pode nos falar sobre fé, justiça social e direitos humanos?
Mais do que isso, o que é que esse texto pode nos falar sobre prática de fé? Porque se você olhar no alto do capítulo, lá em negrito, em algumas versões lá o que aparece é o verdadeiro jejum. Em outras aparece, aliás, eu traduziria em outras na seguinte direção: que tipo de prática de fé Deus espera de nós? Porque o jejum aqui aparece nesse capítulo, nesse contexto, como uma prática ritualística da espiritualidade do povo de Deus naquele momento. É assim que o jejum é descrito. Qual que é o contexto? Em que contexto acontece o que está acontecendo e é escrito esse capítulo? O que a gente está vendo aqui? O que a gente vê ali nos versículos 2 e 3, que a gente leu, é que Deus está descrevendo um grupo de pessoas, Deus está descrevendo o seu povo, através do profeta. E ele está dizendo: dia após dia, eles me procuram. Dia após dia, eles me buscam. Dia após dia, eles vão ao templo. Eles jejuam. O que está acontecendo aqui? Segundo a tradição, uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, os judeus, crentes, dedicados, dedicavam um dia ao jejum. Eles jejuavam numa tradição conhecida como Yom Kippur. A lei dizia, se você for remeter lá atrás ao Levítico, texto de Levítico, no capítulo 16, que eles deveriam se reunir, orar, jejuar uma vez por ano e pensar nos seus pecados. É um momento, é um feriado nacional para reflexão. É um feriado nacional em que eles param para jejuar. Está todo mundo lá reunido no templo, jejuando. E o profeta vai descrevendo que aquelas pessoas estão lá buscando a Deus. E a sensação que eu tenho, que a descrição profética, é que eles vão buscando a Deus de forma ritualística, repetitiva, tediosa. Eles eram aquele tipo de crente super zelosos, morais, éticos, defensores da lei, dos costumes, dos deveres. Iam às festas, cumpriam os ritos deles, faziam os sacrifícios, cantavam, davam as ofertas, dizimavam, pagavam as taxas, pagavam os tributos, enfim, vou dizer até mais. Na descrição, eu vou olhando o texto, o profeta diz: parecem ser uma nação desejosa de conhecer os meus caminhos, parecem desejosos de fazer o que é correto. Eles querem fazer o que é certo. Eles estão ali se esforçando para fazer da melhor maneira possível.
E a gente olhando assim, vendo essa descrição, eles parecem corretos mesmo, morais, éticos. Gente do bem, gente de bem. Gente que lê a Bíblia, gente que vai ao culto, gente que procura fazer tudo certinho, gente religiosa. Aí, olha só o que acontece. Se você está me acompanhando, você vai lá no versículo 3. O que diz aqui no versículo 3? Eles vão falar com Deus, e eles dizem: Senhor, a gente está aqui jejuando, a gente está aqui orando, a gente está aqui se esmerando para te agradar, a gente está aqui tentando fazer tudo certinho, e por que o Senhor não olha para nós? O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o nosso esforço? O Senhor não está vendo o nosso sacrifício? Por que o Senhor não nos responde? Por que a gente ora e parece que o Senhor não ouve? Por que a gente jejua e parece que o Senhor não vê? O que está acontecendo? E aí a gente vai para o versículo 6. E aí tem uma resposta absolutamente disruptiva do Senhor. Porque no versículo 6, o que o Senhor diz é o seguinte: porque o tipo de jejum que eu quero de vocês é outro. Qual é, Senhor? O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Oi? Como é que é? E sabe o que eu acho mais louco, gente? Que eles estão tentando agradar a Deus no rito religioso, na igreja, na leitura, no jejum, no ritual, e eles vão falando: mas Deus, o Senhor está vendo que a gente está tentando agradar? O que está rolando que o Senhor não ouve a gente? Olha o versículo 4, Deus fala assim: não dá para ouvir vocês, não dá para levar esse jejum de vocês a sério. Quem é que disse que algum dia eu pedi um negócio desse para vocês? Quem é que disse que algum dia a prática de fé que eu pedi a vocês foi essa? Olha só o que Deus fala: seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Antes, no versículo 3, ainda mais surpreendente: contudo, no dia do jejum, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, olha isso, e exploram seus empregados. Oi, vocês estão comigo aqui ainda? Não, peraí, vamos contextualizar. Vamos contextualizar. A galera está falando com Deus, papo de igreja, papo de fé, e Deus responde com direito trabalhista. Pô, volta para Cuba, Deus. Como assim? O que tem a ver prática de fé com direito trabalhista? Como assim? O que tem a ver agradar ao Senhor com proteção das condições dignas de trabalho?
Para mim a resposta está clara, assim como está clara para vocês também. Essas coisas não se separam. Ser cristão significa se comprometer com condições de vida digna e abundante para todos, com condições de vida digna para o trabalhador, com condições e salários dignos para o trabalhador, e isso é profundamente espiritual. Não dá para separar, não dá para separar. Não tem como ser cristão e ignorar essas coisas. É o que Deus está falando, não sou eu. Não, deixa eu repetir, porque tem gente me olhando e falando assim, como assim, que você está falando? Não, deixa eu dizer. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando para o seu povo. Eu não recebo jejum, não recebo oração, não recebo sacrifício, não recebo nada de vocês, porque vocês não passam de um bando de religiosos. E sabe por que ele está falando essa coisa do trabalho? Deus está dando um esculacho no povo, sabe por quê? Porque esses caras de pau estavam todos num feriado, estava todo mundo sem trabalhar, lá no templo, enquanto os empregados deles não tiveram folga para continuar trabalhando, porque o lucro não pode parar. Porque todo mundo tem o direito a descanso no dia consagrado ao Senhor, mas o trabalhador mais simples não, esse tem que continuar trabalhando. Como assim descanso? E o que Deus está falando é: vocês são incoerentes, vocês querem me agradar, mas exploram o trabalhador. O que Deus está dizendo é: o jejum de vocês terminam, vocês começam a conversar vocês começam a conversar de política, e vocês terminam o jejum de vocês se estapeando, se ofendendo, com socos, rixas brutais. O que é isso? Vocês acham que eu vou ouvir oração assim, nesse ambiente? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Não é esse o jejum que eu escolhi. É outro jejum que eu escolhi. E aí o povo fica atordoado, porque eles achavam, na sinceridade deles, e eu acredito na sinceridade do povo, eles achavam que eles estavam fazendo tudo certo. Eles estavam se esforçando para fazer tudo certo. Eles achavam que estava tudo certo. Mas o que Deus está dizendo para eles e para mim, a inteligência profética que está por trás desse texto é a seguinte: se vocês, meu povo, é o que Deus está dizendo para o seu povo ali, se vocês acham que tem um relacionamento comigo, se vocês acham que tem um relacionamento comigo, mas não se relacionam com os pobres, não praticam a justiça, não preservam a dignidade do trabalhador, não cobrem o homem, a mulher nu, vivendo em situação de rua, não livram a mulher da situação de opressão e de violência, não preservam a criança da situação de exploração sexual e de abuso, não livram os trabalhadores da condição análoga à escravidão. Se vocês não fazem isso, se vocês não praticam a justiça, é o que Deus está dizendo, vocês estão completamente enganados. Se vocês não se relacionam com eles e não se preocupam com essas coisas,
vocês não se relacionam comigo, vocês são só religiosos. E eu podia fazer vários outros paralelos bíblicos na mesma direção com vocês aqui. Porque Deus, ao longo da narrativa bíblica, vai falando várias vezes. Em Zacarias 7:5, em Isaías 1. Se vocês acham que tem um relacionamento comigo, mas não se relacionam com os pobres, não preservam a dignidade humana, e aí eu vou dizer, não se comprometem com os direitos humanos, não se comprometem com a promoção da justiça social, com a preservação da vida, desculpem-me, a fé de vocês é míope, vocês não têm um relacionamento comigo, vocês são só religiosos. Se vocês me buscam, mas não buscam o pobre, não buscam o oprimido, vocês não têm um relacionamento comigo. Gente, por que Deus diz isso? Alguém parou para pensar? Por que Deus diz isso? Por que Deus fala isso? Lembra o texto de Provérbios 14:31? Insultar o pobre é insultar a Deus. Provérbios 19:17, se você dá aos pobres, você dá a Deus. Gente, o que significa isso? Por que isso é tão importante para Deus? Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que se identifica com o pobre, que se identifica com o vulnerável, que se identifica com o oprimido. O nosso Deus tem profunda identificação com o excluído, com o marginalizado, com o invisibilizado. O nosso Deus. Vou lembrar uma coisa para vocês. Olha que loucura, vou usar de novo a palavra, olha que disruptivo que é. Olha que louco. Se você olhar essa identificação de Deus com os mais vulneráveis, hoje, já é muito louco. Agora, imagina no contexto, eu não sou teólogo, eu estou aqui só, os teólogos que me corrijam as bobagens que eu venho a falar, mas assim, imagina no contexto em que o texto bíblico foi escrito, porque é o seguinte, nenhum outro Deus das outras religiões da antiguidade tinha essa característica. Todos os outros deuses dos outros povos da antiguidade eram deuses que se identificavam com os poderosos, com os comandantes de guerra, com os reis, com os imperadores, com os ricos, com os milionários, com os fortes desse mundo. Mas o nosso Deus, o Yahvé, Ele é o Deus que afirma no Salmo 68:5, eu sou o pai do órfão, eu sou o pai dos que não têm pai. Olha que louco, naquela sociedade, as pessoas tinham valor de acordo com a família que elas vinham. Uma sociedade extremamente patriarcal, formada por clãs, onde para você ter valor era perguntar de que família você vem, qual é o seu clã. Se você era órfão, você era invisível, você não era ninguém. Eu sou o pai dos que não têm pai. Eu sou o Deus da mulher viúva e pobre, que era a invisibilizada das invisibilizadas naquela sociedade. Ele é o Deus do órfão, Ele é o Deus da mulher pobre. E por aí vai.
Ele é o Deus da viúva. Qual o valor da viúva naquela sociedade? Eu sou o Deus que entre o rei e a viúva, eu fico com a viúva. Eu sou o Deus que entre o general da batalha e o órfão, eu me identifico com o órfão. Gente, isso é profundamente pedagógico e revolucionário. E revolucionário. Não tem ninguém capaz de, numa sociedade machista, patriarcal, concentradora de recursos, desigual, não tem ninguém capaz de ficar com o órfão ao invés de ficar com o rei. Mas Yahvé fica. Para quê? Para dizer para mim, para você, para a torcida do Coringão, do Flamengo e para essa galera que está lá jejuando, que para se relacionar com Ele, é necessário se identificar com quem Ele se identifica. Porque se a gente não fizer isso, nós até poderemos ser ótimos religiosos, mas a gente não vai conseguir se relacionar com Ele. A gente não vai conseguir se relacionar com Ele. Estou falando pra caramba aqui. Em síntese, se você acha que você tem um relacionamento comigo, é o que Deus está dizendo, mas você não se envolve com a necessidade dos pobres, não pratica a justiça, você está profundamente enganado. É com eles que eu me identifico. É assim que eu sou, é assim que eu ajo, é assim que eu faço. Venha e me siga. Ah, Bezerra, mas você está falando do Velho Testamento. Por isso que está forçando a mão desse jeito. Você está falando do Velho Testamento. Ah, é? Bora lembrar de Jesus? Que olhou para os fariseus. É sempre para religioso, presta atenção. Essas falas não são para não crentes. Essas falas são sempre para religiosos. Jesus olha para os fariseus, fala: ô rapaziada, vem cá, deixa eu falar um negócio para vocês. Critério de julgamento das nações. Vou chamar, vem cá. Critério de julgamento das nações. Mateus 25. Tive fome. Vai chegar aquele dia, vou separar em 2 grupos. E vou perguntar: tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu. Eu estava na Cracolândia. Não sei se tem Cracolândia aqui. Lá na minha cidade tem, não é uma só. Eu estava na Cracolândia. E você me chamou de zumbi. Eu estava numa oficina clandestina, produzindo roupas em condições degradantes, trabalhando como escravo. Eu era imigrante. Você não me viu. Eu era refugiado e você me falou: esse país não tem que ter refugiado, não tem que ter imigrante. Manda embora, já tem muito desemprego aqui. Vai vir para cá, vai roubar emprego de quem está aqui. Não bastasse, parênteses, não bastasse a insensibilidade humana, essa afirmação é de uma burrice sem tamanho, porque todos os estudos de perspectiva econômica
mostram que quanto melhor se integram os migrantes, imigrantes e refugiados numa comunidade, quanto melhor a integração, maior o impacto econômico, melhor o impacto econômico na criação de empregos no médio e no longo prazo. Tudo fruto de tolice. Eu estava preso, você não foi me visitar. Eu estava preso e você falava que bandido bom era bandido morto. Eu estava preso e você repetia jargões no púlpito, fazendo arminha do púlpito, estimulando a violência das pessoas na sociedade, indo contra tudo aquilo que eu preguei ao longo da minha vida. Estava preso, você não me visitou. Estava preso e você desejava que o sistema prisional fosse o mais indigno possível, para que as pessoas morressem lá o mais rápido possível, porque você dizia e repetia que bandido bom era bandido morto, mas você se esqueceu que eu fui crucificado entre dois ladrões, e entre um deles, aquele que se arrependeu, olhei para ele e falei para ele o seguinte: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque para mim bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido que foi julgado em condições dignas de julgamento, cumpriu pena, pagou sua pena, foi reinserido na sociedade e teve uma nova oportunidade. Ninguém foi embora? O Kenner não vai me chamar nunca mais. Gente, tive fome, tive sede, era imigrante, era nu, vivia na rua. Esse mundo está diante da gente. É impossível ter um relacionamento com Deus sem se relacionar com esses temas de uma forma diferente. A gente pode sair repetindo esses jargões tolos aí. A gente pode sair fazendo arminha no púlpito. Cada um faz o que quer, nós vivemos numa sociedade livre e democrática. Agora, o que a gente não pode é dizer que isso é ser cristão. O que a gente não pode é dizer que isso é uma forma de nos relacionarmos com Deus, porque não é. Não é. Não é. Religião, rito religioso, nada tem a ver com relacionamento com Deus. Porque quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente se relaciona com Jesus, quando a gente é cristão, a gente segue a Jesus. E o que ele está dizendo é: para me seguir, você tem que ter um relacionamento com essas pessoas. Jesus se identificava profundamente com as pessoas do andar de baixo. Assim como o Yahvé do Velho Testamento, Jesus, que é a face humana de Deus, se identificava profundamente com as pessoas do andar de baixo. E o que ele vai dizendo é: se você se relaciona com elas, você se relaciona comigo. Se você se importa com elas, você se importa comigo. E aí, o primeiro insight da noite com vocês dos dois insights que eu vou ter aqui, o primeiro insight da noite, e eu falei, reafirmei, voltei, repliquei para dizer para vocês: você sabia que isso está no coração da nossa fé? Justiça é tema central da nossa fé. Gente, justiça, prática da justiça é tema central da nossa fé. O que o texto de Isaías 58 está dizendo é exatamente isso. O que o Senhor está nos dizendo profeticamente é exatamente isso. Na prática da fé cristã, justiça é tema central. 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 A Bíblia é um livro, provocação da noite, para vocês acordarem. A Bíblia é um livro
que contém mais de 2.000 versículos. 2.000. Quantos? 2.000 versículos, falando de um quarteto, que o reverendo Tim Keller chama de quarteto da vulnerabilidade. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. 2.000 versículos falando desse quarteto. Vou dar um exemplo, a partir do meu lugar de fala, do meu locus de fala, que é a arena pública, que é a vida pública. Para mostrar para vocês como essas coisas entre fé e prática de fé na vida pública, muitas vezes não se sintonizam. Pergunta é, eu olho, por exemplo, a pauta da bancada evangélica do Congresso Nacional, que diz atuar em sintonia com as Escrituras, e logo, imediatamente pergunto, por que é que os parlamentares que dizem falar em nome de Deus, que dizem seguir as Escrituras, que contém mais de 2.000 versículos falando do quarteto, falam tanto de coisas que a Bíblia não fala nada, e falam tão pouco de coisas que a Bíblia fala tanto? Por que é que tem uma agenda pública que nada tem a ver com as Escrituras? Qual é a proposta da bancada evangélica do Congresso Nacional para a situação da população em situação de rua no país? Para a situação da criança, da família, de fato. Esse negócio de eu defendo a família, tá bom. Defender a família é defender um trabalho, um salário decente para o pai de família. Defender a família é defender moradia para a família. Percebe, gente, como a gente precisa, sabe, descer um pouco mais e entender que justiça é crucial para a fé cristã. E eu não vou esticar mais, eu vou fechar. Que as duas observações que eu queria fazer a partir do texto são: primeiro, justiça é tema crucial na nossa fé. Ponto. Acho que me fiz entender. Me perdoe se fui, às vezes, enfático a mais. Mas o segundo é: o conceito bíblico de justiça é muito mais amplo do que o que a gente está acostumado a pensar. O conceito bíblico de justiça é muito mais amplo do que o conceito bíblico em geral da sociedade. Não tem um consenso na sociedade sobre o conceito de justiça. Aliás, isso é uma das coisas que mais nos divide. Eu já participei de um sem número de debates das pessoas discutindo o sistema de justiça, o que é justiça, como é, enfim. O que é justiça para um não é para o outro, o sistema está incompleto, é insuficiente, enfim. O Keller é um dos autores que afirma que a Bíblia inclui todos os aspectos de justiça. E os autores bíblicos apontam para um conceito de justiça que é muito mais amplo. E aonde eu quero chegar quando eu digo isso? Eu quero chegar para dizer para vocês que quando a Bíblia fala de justiça, que é o tema dessa noite, ela fala que nós devemos promover e praticar. Quando ela fala que a gente deve promover e praticar a justiça, ela está falando de pelo menos 3 coisas. E eu olho para o texto que a gente leu, para o capítulo que a gente leu, e a Bíblia está falando de 3 coisas relacionadas à justiça. Quando a Bíblia fala de justiça e de prática de justiça, ela está falando de, primeiro, tratamento igualitário. O conceito bíblico de justiça é de tratamento igualitário. Equidade. Equidade racial, étnica e social. Fala-se tanto da lei, fala-se tão pouco, aliás, fala-se de pequenos aspectos da lei mosaica, às vezes até distorcidos, mas esquece-se, por exemplo, de um aspecto revolucionário que a lei mosaica tinha, lá no texto de Levítico, no capítulo 24, 23, por exemplo. Vocês sabem que ser estrangeiro, ser refugiado naquele período, significava, na maior parte das vezes, significava ser escravo, era ser escravizado.
O único povo que tinha uma lei religiosa que dizia que, lei mosaica, que dizia que, o texto bíblico diz que, vocês devem tratar o estrangeiro com os mesmos direitos e a mesma dignidade daqueles nascidos na terra. Olha isso. Quando a Bíblia fala de justiça, esse é o conceito bíblico de justiça. É equidade, é igualdade. Não tem esse papo de se o cara é estrangeiro, se o cara é refugiado, se o cara é imigrante. Não, não. Iguais em valor, em dignidade e em direito. Aliás, o verso 7 estava falando o quê? Vocês estão esperando vocês querem saber qual que é o jejum que eu espero? Não é partilhar a comida, não é abrigar o desamparado, não é vestir o nu. O que Deus está falando? Que é quando você vê alguém assim, que pode ser um refugiado, pode ser um imigrante, pode ser alguém na rua, que fazer justiça é abrigar, é alimentar, é vestir, é não recusar ajuda ao próximo, é não recusar ajuda a um igual a você, carne da sua carne, sangue do seu sangue, igual a você. Numa sociedade tribal, não precisa nem falar para vocês, né? Onde sangue e tradição era tudo, imagina o quanto isso era revolucionário, gente. Aliás, fazer um parênteses aqui, já que a gente está falando disso, já caminhando para o final. Vocês sabem de onde vem o conceito atual de direitos humanos, esse conceito que a gente entende como conceito de direitos humanos do mundo ocidental moderno? Sabe de onde vem? Está todo mundo com Bíblia aí? Um dos documentos fundantes para a carta fundante da Organização das Nações Unidas, a Carta da Declaração Universal de Direitos Humanos, um dos documentos fundantes pesquisados são as Escrituras Sagradas. Qual texto? O texto do Gênesis, capítulo 1. A afirmação bíblica da Trindade: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha isso. Essa narrativa judaico-cristã, bíblica, é elemento fundante para a construção da ideia que a gente tem de direitos humanos no mundo moderno, no mundo ocidental. Por quê? Porque dessa declaração há dois desdobramentos muito importantes que a gente nem se questiona, que estão introjetados na gente. Vem daí, das Escrituras Sagradas. Quando Deus afirma que os homens, todos, homens e mulheres, foram criados à sua imagem e semelhança, sabe qual a consequência imediata? Ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós, somos todos iguais entre nós, em valor, dignidade e direitos. Não tem mais ou menos importantes. Somos todos iguais, pois todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Segunda consequência: se todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa ainda mais séria, mais grave, logo, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se o dependente químico do outro lado da rua, se o morador da favela, se o detento dos que está no sistema prisional foi criado à imagem e semelhança de Deus, sabe o que isso significa? Que toda e qualquer forma de violência, aliás, significa o seguinte: que a vida humana é sagrada. É sagrada. Logo, toda forma de violência, de opressão,
de agressão, de exclusão, de ameaça contra a vida humana é uma afronta contra o Criador. Eu iria além. É pecado contra Deus. É blasfêmia contra o Criador. Logo, é impossível ser cristão, ser cristã e não se comprometer com a defesa dos direitos humanos. Porque quanto mais a gente lê a Escritura, quanto mais a gente conhece as afirmações do texto sagrado, quanto mais a gente percebe a inteligência profética dos textos, mais a gente se compromete com a justiça, com a promoção da justiça e com a defesa dos direitos humanos. Direitos humanos não é coisa da esquerda, não é invenção da esquerda, não é agenda de monopólio da esquerda. A agenda de promoção da justiça e dos direitos humanos é cristã na essência. E nós temos que resgatá-la, porque ela é nossa na essência. Ela não é uma agenda ideológica. Ela é uma agenda profundamente espiritual. É uma agenda de prática de fé. Nós não podemos aceitar o discurso do nosso tempo, que diz que direitos humanos é coisa de defesa de bandido, é coisa da esquerda. Quanto mais se fala, não, direitos humanos é da esquerda, não, é da esquerda, não é da esquerda, ou da direita, ou do raio que o parta. É uma agenda bíblica, essencialmente bíblica e essencialmente espiritual, porque não tem como ser cristão, não tem como seguir a Jesus, não tem como servir ao Senhor sem se comprometer com a justiça. E justiça, vou fechar aqui, falei muito, chega. Na Bíblia fala de igualdade, fala de promoção de direitos, fala de generosidade. Não vou aprofundar, é o versículo 6 lá, que fala de partilhar comida, que fala de tirar a túnica, de entregar, que fala de generosidade, fala de algo que custa para mim. Justiça fala de compartilhamento, fala de doação. Justiça bíblica vai além, fala de algo que me custa, de algo que me custa dar, que me custa doar. Não é o que me está sobrando, está me sobrando isso aqui, então deixa eu dar. Não. Justiça bíblica fala de igualdade, fala de garantia de direito, fala de equidade, fala de generosidade, fala de tantas coisas. Enfim, eu fecho dizendo para vocês o seguinte: tudo isso é incrível, mas como é que a gente pratica? Boa educação, bom conhecimento intelectual, bom convencimento intelectual, boas falas, é assim? Querendo o seu lado bonzinho da sociedade, é assim? Nós não somos o lado bonzinho da sociedade. A gente não faz porque a gente tem dó. Primeiro a gente pratica a justiça porque a gente reconhece diante do Senhor que aquelas pessoas estão sendo roubadas nos seus direitos. E a única forma da gente praticar isso, gente, é através da presença do Espírito Santo de Deus em nós. É mudança de mente e de coração. É metanoia completa. Não tem outro jeito. A gente pode se esforçar, a gente pode se comprometer, a gente pode ter uma cartilha ideológica, a gente pode ter, enfim. É só olhar para o mundo. O que tem fome no mundo ainda? A gente não tem recurso, a gente não tem recurso tecnológico, a gente não tem conhecimento, a gente não tem alimento suficiente para erradicar a fome no mundo. E por que não erradica? Por causa do coração humano, gente. É o coração humano que é egoísta, nós somos... O que é que nos capacita?
a viver um estilo de vida desse jeito? É o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Ele nos fortaleça, que Ele ilumine o nosso conhecimento, que Ele nos preserve, que Ele coloque um anjo na porta da nossa boca, para a gente não repetir as tolices que são faladas nos meios de comunicação, nos púlpitos, nos palanques, no Congresso Nacional, nos microfones, que a gente não saia repetindo feito papagaio, que um tanto de tolos, em nome da religião falam, mas que nós sejamos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, através de uma mudança de mente e de coração, a praticarmos e a vivermos um estilo de vida profundamente comprometido com a justiça. Uma justiça que é crucial na nossa fé. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, com humildade, com serenidade, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa incapacidade de, pelos nossos esforços humanos, vivermos na plenitude aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos, Pai. Pai, perdoa a nossa alienação. Perdoa um tanto de vezes o nosso olhar de vidro, estático, ao não enxergarmos as necessidades do mundo ao nosso redor. Perdoa o fato da gente não perceber a importância da prática da justiça na nossa fé. E que o Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que através da mudança do coração e da mente, Pai. Aliás, hoje nós decidimos, Senhor, diante do Senhor, nós nos comprometemos a vivermos um estilo de vida comprometido com a justiça, onde quer que nós estejamos. Porque nós sabemos que para nos relacionarmos com o Senhor, nós devemos nos relacionar com aqueles por quem o seu coração bate, Pai. Ajuda-nos, dá-nos um coração de carne, dá-nos olhos sensíveis, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Carlos, por essa exposição tão bonita, tão provocante, tão bíblica. Eu quero também aqui saudar os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando online. O Dr. Nésio, secretário da Saúde do Espírito Santo, está acompanhando aqui, vibrando com tudo que tem ouvido, e tantos outros que estão aqui acompanhando online e também vibrando com tantas coisas bonitas que ouvimos. E te ouvir assim, né, Carlos, parece que nós estamos falando de outra igreja, né? E eu quero começar provocando aqui com uma pergunta, e depois vamos abrir para os demais. Vamos fazer assim uma série de 3 perguntas. Eu abro e depois juntamos mais 2 e temos aí um tempinho para um bate-papo. Vamos fazer assim? Bom, o Fórum Evangelho e Justiça, um dos grandes objetivos do Fórum é visibilizar exatamente essa relação profunda que há, histórica e biblicamente, entre direitos humanos e fé cristã, justiça e evangelho, né? Você mostrou de forma muito bela nos textos bíblicos as categorias que a Bíblia preserva, a história do texto bíblico, e nós falamos um pouquinho aqui de tradições protestantes importantes. A pergunta é: esse conceito que está em disputa e que nós aqui do Fórum temos tentado dialogar com as igrejas para que as igrejas percebam que o nosso lugar é na militância profética pelos direitos humanos. O que você recomenda como pastor, como militante dos direitos humanos? O que você recomenda para um fórum como esse, para que consiga, na disputa dessas narrativas, apontar para essa relação entre direitos humanos e fé nos espaços da igreja? Quais seriam as recomendações para esse tipo de desafio? Eu acho que tem algumas recomendações, eu aqui falo com simplicidade, com humildade. Acho que a primeira delas é a gente evitar jargões consagrados pela mídia como palavras já que as pessoas ouvem e já rechaçam de imediato porque elas não entendem. Claro que aqui, por exemplo, falar hoje na palavra direitos humanos, imediatamente vem à cabeça das pessoas defesa de bandido, né? Claro que hoje aqui, por ter mais tempo de exposição, eu pude falar que direitos humanos é uma ideia que nasce
como conceito bíblico de justiça, porque justiça é fundamental na nossa fé, e justiça bíblica tem um significado muito mais amplo. Com mais tempo dá para explicar, com menos tempo, eu acho que, estou dando um exemplo, há palavras que podem ser substituídas. Não precisa chegar chapando com uma palavra direitos humanos, que para muita gente ainda gera muito estresse. Dignidade humana, dignidade da vida, né? Pode-se substituir palavras, não no sentido de diminuir a importância da palavra direitos humanos, por exemplo, mas em se sabendo que há um ambiente mais diverso, um ambiente onde pode-se haver rechaço pela incompreensão e onde não dá tempo de se explicar na profundidade, eu acho que pode haver substituição. Acho que uma segunda coisa que a gente precisa insistir, gente, é o seguinte: nós não podemos, eu aqui estou falando acho que com quase que a totalidade de cristãos, né, nós não podemos mais aceitar a ideia de que a pauta de direitos humanos é uma pauta da esquerda. Gente, isso é uma mentira. Isso é mentira. Quem é que disse que a esquerda tem o monopólio da pauta de direitos humanos? Se os nossos amigos, os companheiros de esquerda querem atuar na pauta de direitos humanos, se os companheiros de direita querem atuar na pauta de direitos humanos, ótimo, que venham os de esquerda, os de direita, os de centro, e todos venham atuar na pauta. Agora, a pauta não pertence a um recorte ideológico. Precisa quebrar isso. A pauta de direitos humanos é essencialmente cristã, ponto. Porque a pauta de justiça social é uma pauta cristã ao longo da história. E nós podemos sentar aqui e ficar debatendo a noite inteira e nós vamos mostrar para vocês o que nós estamos falando, o que estamos defendendo. Então, é importante a gente fazer esse enfrentamento. Uma terceira coisa que é muito importante é o seguinte: lutar para acabar com esse maniqueísmo que está sendo imposto a nós. O maniqueísmo ideológico. De gente dizendo que ser cristão é ser de direita. Mentira. Mentira. Ser cristão é ser de esquerda. Mentira. Mentira. Ser cristão não é ser de direita, ser cristão não é ser de esquerda, ser cristão não é ser de centro. Ser cristão é se comprometer com o Evangelho de Jesus, que está acima das ideologias humanas. Ideologias humanas não dão conta das respostas ao nosso tempo, das respostas aos homens dos nossos dias. Agora, todos os homens e mulheres do nosso tempo, cristãos e cristãs, têm o direito legítimo num Estado democrático de optarem por serem cristãos de direita, cristãos de esquerda ou cristãos de centro. E ninguém tem o direito de demonizar ninguém por ser de direita, de centro ou de esquerda. O que não dá para aceitar, e eu não aceito, é ser fascista, que é outra coisa. É outra coisa. Fascista não. Com fascista não dá para sentar na mesa. Com fascista a gente não senta na mesa. Porque fascista não dialoga. Fascista, na primeira oportunidade que tiver, vai te matar. Na primeira oportunidade que tiver, vai destruir a democracia. Agora, se alguém te disse que ser cristão é ser de direita, deixa eu dizer para você, se alguém disser isso para você, você fala o seguinte: você é mentiroso, você é intelectualmente desonesto e você está repreendido em nome de Jesus. Se alguém disser que para você ser cristão você precisa ser de esquerda, você diz a mesma coisa, porque é mentira. Porque é o seguinte, gente, ideologias são humanas, temporais e passageiras. As verdades do Evangelho são eternas e imutáveis. Por último,
por último, importante também a gente lembrar e dizer que, quando a gente fala, e aqui esse é um fórum de teologia pública, para a gente ter um fórum de teologia pública, se na sua teologia pública só cabe um partido, uma ideologia ou um candidato, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você não tem teologia pública. Você só tem uma cartilha partidária mesmo. Não se iluda. Não se iluda. Porque ser cristão em qualquer partido ou em qualquer ideologia é ser alguém que não cabe e não se conforma com aquele lugar. É isso que eu acredito e é isso que eu procuro praticar em 20 anos de militância política e de caminhada pública. Muito bom. Bom, vamos a... Pode aplaudir. Pedir ajuda aqui do Godoy com o microfone. Então, se você tem uma pergunta, eu peço assim, que seja uma pergunta mesmo. E aí nós vamos juntar 3, ok? 3 perguntas e o Carlos responde numa tacada só, tá bom? Quem tiver uma pergunta, só levantar a mão aí, que o Godoy... Pode ir. Parabenizar o Fórum, tá, Kenner? Que evento fantástico. Eu tinha tempo que eu não ouvi uma palavra de Deus na minha vida tão poderosa assim, pastor. Deus continue te abençoando. O Espírito Santo, né, nós pastores, né, que, embora, como você colocou bem, não colocamos ideologias acima do Evangelho, isso de fato não deve acontecer em tempo algum, mas também faço parte de um grupo de pastores que não se alinha, né, a esse pensamento hegemônico bolsonarista que se instaurou nas instituições, inclusive nas instituições batistas também. Eu sou pastor batista, né? E o Espírito Santo, proporcionalmente, é o estado mais bolsonarista do Brasil. Aqui o Bolsonaro nadou de braçada. Qual dica que você dá para nós, né, dentro da sua experiência, né? E eu não quero não estar com os meus pares, eu não quero, sabe, me colocar fora, porque eu não sou melhor que eles, né? Eu apenas compreendo que o Evangelho e o bolsonarismo são antagônicos, não tem nada a ver uma coisa com outra. Dentro da sua experiência, né, dentro do seu dia a dia, o que você tem a dizer para nós, pastores não bolsonaristas aqui do Espírito Santo? Vamos juntar mais 2 perguntas. Tem mais aqui. Queridos e queridas, nós gostaríamos que nós detivéssemos somente na proposta do fórum. Vamos evitar citar nomes, figuras. O nosso foco, a nossa agenda central é o reino de Deus. Tá joia? Vamos dialogar à luz daquilo que nós ouvimos, que foi extremamente relevante para nós. A nossa pauta é a ética de Jesus, os valores do reino de Deus. E em nome disso, a gente consegue dialogar com todas as frentes e manifestar como luz, como sal da terra, abençoando pessoas. Obrigado pela compreensão. Bom, boa noite. Agradecer primeiro pela palestra, foi muito esclarecedora em alguns pontos. Mas, tirando a interpretação mais, como é que pode dizer, simplista em relação aos direitos humanos, a gente consegue observar que existem alguns problemas na maneira como ele está sendo formulado agora. Eu acho que principalmente Consegue me ouvir melhor? Eu acho que principalmente na ordem internacional, temos visto a questão dos direitos humanos perseguir uma ontologia meio cartesiana, de ter um indivíduo liberado de qualquer responsabilidade moral, livre para poder, nessa sociedade de mercado de consumo, escolher o seu destino. A gente tem visto como a questão de gênero e de sexualidade está na ponta de lança dessa fase.
mas principalmente a questão do aborto, que está sendo alçado, a questão do aborto, né, que está sendo alçado na União Europeia enquanto direito humano vinculativo para participar dessa organização internacional. Então, para além dessa crítica mais rasa, né, como a gente pode analisar os direitos humanos, seus pontos não cristãos? Eu fico com essa pergunta. Muito bem. Alguém levantou a mão? Acho que a... Bom, Carlos. Eu acho que a primeira pergunta, quando a gente fala da questão do convívio entre diferentes, eu acho que esse é um exercício diário, né? Eu acho que a mesma pergunta é feita também por setores opostos que pensam de forma distinta, né? Eu também, como você, também não me alinho com o pensamento hegemônico. Aliás, eu tenho uma dificuldade imensa. Eu falava hoje com o Kenner, né? Uma das grandes dificuldades que eu tenho vivido com esse tempo é que parece que, principalmente nos nossos espaços cristãos, há um desejo de hegemonização, né? ou de unificação de pensamento, né? No nosso meio. Eu, por exemplo, eu acho que você também, eu não tenho nenhuma dificuldade em conviver com a diversidade, né? A dificuldade que eu tenho de convívio é aquilo que eu disse, com o fascismo, né? Com a perda da liberdade de expressão, com a afronta à democracia, contra a ruptura democrática, né? E aí, nos ambientes, eu não preciso, eu sei que acredito que você também não, mas eu não preciso só conviver com iguais ou só conviver num ambiente onde a maioria pensa como eu. Busco me fazer respeitado, respeitando o pensamento divergente, mas nesses ambientes, e eu, talvez até por dever de ofício, né? Acho que o próprio Kenner me perguntou algo semelhante hoje, falou como é que a gente convive assim e tal, como é que a gente faz para buscar avanços nesse momento que a gente vive. Para mim, é a gente buscar pautas convergentes, né? Cara, a gente tem tanta divergência, e a divergência, se a gente buscar as nossas divergências, a gente não convive com ninguém, né? Mas eu penso, por exemplo, eu acho que a gente está diante de desafios tão grandes no país, né? Por exemplo, na minha cidade, eu fui convocado, eu aceitei o convite de ser secretário, né? Eu quero trabalhar com o povo da fé, nos princípios da cobeligerância que tanto defendia o Francis Schaeffer, sejam eles da fé cristã ou de outras confissões de fé, todos em defesa da vida, pouco me importando qual a prática de fé que os outros têm, no sentido de que nós vamos militar em defesa da vida. Então, por exemplo, eu tenho o desejo de fazer estou me fugindo da palavra aqui, mas não é uma pactuação, mas enfim, um grupo, né? Uma frente ampla do povo da fé para a gente trabalhar em prol de soluções para um dos principais problemas da minha cidade, que é, hoje, o crescimento exponencial da população em situação de rua, né? E eu quero trabalhar com os bolsonaristas que estiverem dispostos, eu quero trabalhar com os irmãos que professam a fé cristã, eu quero trabalhar como eu tive semana passada num evento da comunidade muçulmana que está nos ajudando na questão do enfrentamento à fome, e eu quero trabalhar buscando convergências, né? Então, minha busca é essa. Agora, isso não quer dizer que ao conviver na diversidade, eu abra mão da minha identidade. Se em algum momento isso for me imposta a abertura, a eu ter que abrir mão da minha identidade, ou, porventura, for me custar o meu direito à opinião, à livre opinião, à fala, aí, infelizmente,
eu vou abrir mão desse convívio, né? Mas enquanto isso não me custar a minha liberdade de opinião, nada além disso, vamos em frente. A liberdade de consciência, então vamos em frente, vamos buscar, com muita paciência, vamos buscar a convergência, porque isso tudo, gente, é conjuntural. Agora é isso, mas daqui 2 anos, daqui 3 anos, vocês sabem que a história é pendular, né? Agora nós estamos aqui, mas daqui a pouco a história volta para cá, e daqui a pouco lá, e até que chegue aqui, e daqui a pouco, enfim, a história é pendular, né? Você estava falando da questão de direitos humanos, numa discussão tentando aprofundar um pouco mais sobre outros aspectos. Há várias correntes de direitos humanos, né? Eu acho que tem um livro importante que o Stott escreveu falando sobre a questão de direitos humanos, onde ele toca essas questões e ele fala sobre o risco de muitas vezes direitos humanos serem também vistos como dogmas religiosos pelo próprio movimento de direitos humanos, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma dificuldade. Eu sou contrário ao aborto. E sou um ativista histórico de direitos humanos, né? E convivo na diversidade das opiniões dentro do próprio movimento, né? Essa é uma questão de visão. E posso discorrer aqui, nós vamos ficar discorrendo aquilo que eu acho sobre esse aspecto, né? Então, talvez também um pouco decorrência daquilo que a gente está conversando aqui, a capacidade que a gente tem de estar em ambientes onde algumas vezes a maioria vai ser divergente da nossa opinião, a capacidade que a gente tem de tolerar, de aprender, de escutar, a humildade que a gente tem de ouvir o outro e por que ele defende aquilo daquela maneira, mas jamais aceitar ou jamais repetir, né, esse modelo onde se transforma a defesa dos direitos humanos também como uma defesa religiosa daquilo que é uma grande distorção. Mas o livro do Stott fala sobre a questão dos desafios contemporâneos. Eu já me lembro, me dá mais um minuto, no final da noite minha cabeça já cansada, até da editora Ultimato também. É um capítulo todo dedicado a direitos humanos, eu acho que ele responde bem à sua pergunta. Os cristãos e os desafios contemporâneos. Muito bem, já estamos chegando aí a 9h35, vamos terminando o nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez ao amigo Carlos Bezerra Júnior por aceitar o nosso convite, por nos presentear com uma fala tão inspiradora, as questões que foram aqui levantadas. O pessoal está vendo aqui uma mesa só de homens, né? Mas amanhã nós teremos uma mesa aqui sobre meio ambiente e fé, e será composta pela professora Miriam, coordenada pela a Jéssica e também tendo a participação do professor Marcelo. Então serão 2 mulheres e um homem, tornando aqui o nosso evento mais igualitário de espaços e de vozes, né? Vamos fazer o sorteio agora do livro ou não? Vamos? Todo mundo... Está todo mundo com o númerozinho aí? Cadê a sacolinha com os nossos... Mistura aí bastante. Bom, Carlos, tira o número aqui. Eu não peguei o meu número, né? Sério, eu não peguei meu número. Não pegou? Espera aí um pouquinho. Você pegou o seu? Não, eu não quis. Ah, então eu vou pegar. Eu não vale, eu sou de fora. Mas você sim. Pega lá o seu número. Vai que ganha, né? Vai que, né, meu? Afinal de contas, você é um anfitrião. Todos aí, todas pegaram o númerozinho? Peguei não. Mas se eu ganhar é marmelada, né? Eu também, te devolvo. Vai lá, Carlos. Número 15. Quem é o 15 aí? Vem não. Próximo. Número 1.
Cadê? Ah, tem o número 1 ali, ó. Oi, tem o número 1 aí? Vem aqui pegar o livro. Número 81. Número 11. 11. 69, 69. Olá, ganhou. Pega aí, pega aí. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao final aqui do nosso primeiro encontro. Amanhã, às 9 horas da manhã, voltamos com uma mesa para conversarmos sobre fé e meio ambiente. Eu tenho certeza que seremos tão abençoados quanto fomos hoje com essa palestra tão bonita, nosso amigo Carlos Bezerra. Mais uma vez, obrigado ao Mundo Cristão, a Visão Mundial, pela ajuda, pelo patrocínio, pela parceria. Carlos, você trouxe a imagem do teu livro, né? É verdade. Nós colocamos ali, eu acho que mandamos. Então, essa é a capa do livro do Carlos Bezerra, Fé Cidadã, tem no Amazon. Eu li, é uma obra fundamental para entendermos essa discussão toda que foi feita hoje aqui, da relação dos direitos humanos e da fé. Ok? Eu quero chamar a pastora Beth, pastora Beth, para vir aqui, para fazer essa oração de encerramento. E eu quero agradecer aí a todos vocês que estão nos acompanhando online e aqui presencialmente. E amanhã, isso, a live que nós fizemos hoje, né, a transmissão, ficará disponível no canal da Igreja Metodista Central de Vila Velha, lá no YouTube. E quem quiser, nós temos exemplares ali da obra Raízes de um Evangelho Integral. Vamos agradecer? Vamos ficar em pé? Nosso louvor e a nossa gratidão a Ti, Deus, por esse momento tão rico, um momento tão importante que o Senhor preparou para as nossas vidas, por tudo que nós ouvimos, e queremos dizer que nós não queremos ser apenas ouvintes, mas pedimos ao Senhor que nos ajude, a fim de que possamos colocar em prática, a fim de que possamos ser realmente sal e luz, para fazermos a diferença no mundo em que nós vivemos. Muito obrigada e nos concede uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém.